Livro do Mestre, episódio de hoje: Aventuras e seus elementos, estrutura, tipos e complicações. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Então vamos lá, nesse episódio eu inicio a parte 2 do livro do Mestre, do D&D 5e, que tem o título de Mestre de Aventuras. Capítulo 3, que é o primeiro capítulo dessa parte 2, chamado Criando Aventuras, que tem a seguinte introdução: criar aventuras é uma das maiores recompensas de ser um mestre. É uma forma de expressar-se criando locais fantásticos e encontros com monstros, armadilhas, enigmas e conflitos. Quando você cria uma aventura, você dita as regras. Você faz as coisas exatamente como quer. Essencialmente, aventuras são histórias. Uma aventura compartilha muitas das características de um romance, filme e assuntos de quadrinhos ou episódio de um programa de TV. Séries de quadrinhos e séries dramáticas de TV são comparações particularmente boas, dada a forma como as aventuras individuais são limitadas em escopo, mas agrupadas para criar uma narrativa mais ampla. Se uma aventura é um assunto ou um episódio único, uma campanha é a série como um todo. Se você está criando suas próprias aventuras ou se está usando aventuras oficiais, você encontra conselhos nesse capítulo para ajudá-lo a criar uma experiência divertida e memorável para os seus jogadores. Criar uma aventura envolve mesclar cenas de exploração, interação social e combate e um todo unificado que atenda às necessidades dos jogadores e da sua campanha. Mas é mais que isso. Os elementos básicos de uma boa narrativa deveriam guiar você através desse processo. Assim, seus jogadores vivem uma aventura com uma história e não com uma série de encontros desconexos. Então, iniciando o primeiro tópico do cast de hoje, chamado Elementos de uma Grande Aventura. Ou seja, as melhores aventuras têm diversas coisas em comum. Uma delas é uma ameaça concebível. Uma aventura precisa de uma ameaça que mereça a atenção dos heróis. Essa ameaça pode ser um único vilão, ou monstro, ou um vilão com lacaios, um grupo de monstros, ou uma organização maligna. Qualquer que seja sua natureza, os antagonistas deveriam ter objetivos que os heróis possam descobrir e impedir. Um segundo elemento se chama contos conhecidos com reviravoltas inteligentes. Pode parecer estereotípico construir uma aventura envolvendo dragões, orcs e magos insanos em torres, mas esses são bases da narrativa de fantasia. Também pode parecer corriqueiro iniciar uma aventura em uma taverna, mas essa é uma ideia que permanece verdadeira em D&D. Elementos de história familiares são bons, contanto que você e seus jogadores ocasionalmente deem uma conotação a eles. Por exemplo, a figura misteriosa que apresenta uma missão aos aventureiros em nome do rei poderia ser o rei disfarçado. Já o mago louco na torre poderia ser uma ilusão projetada, criada por um bando de gnomos ladrões gananciosos para guardar seus espólios. Um terceiro elemento é um foco claro no presente. Uma aventura fala sobre o aqui e o agora. Um pouco de história poderia ser necessário para colocar a história em movimento, e os aventureiros poderiam descobrir histórias interessantes do passado ao longo da aventura. Em geral, deixe a história do mundo ser evidente na situação presente. Ao invés de lidar com o que aconteceu no passado, uma aventura deveria se focar em descrever a situação presente, o que os caras maus estão prestes a fazer e como os aventureiros se envolvem na história. O quarto elemento, heróis que façam a diferença. Uma aventura deveria permitir que as ações e decisões dos aventureiros façam a diferença. Apesar dela poder se parecer com um romance ou episódio de TV, uma aventura precisa permitir mais de um resultado. Do contrário, os jogadores podem sentir como se estivessem sendo conduzidos, colocados em um curso que só tem um destino, não importando o quanto eles se esforçam para tentar mudá-lo. Por exemplo, se o vilão principal aparecer antes do final da aventura, a aventura deveria permitir que os heróis tenham chance de derrotar esse vilão. Quinto elemento, algo para todos os tipos de jogadores. Como esboçado na introdução do livro, os jogadores vêm para a mesa de jogo com expectativas diferentes. Uma aventura precisa contar com as diferenças entre os jogadores e personagens do grupo.
colocando-os na história de forma mais eficiente possível. Como ponto de partida, pense na sua aventura em relação aos 3 tipos básicos de atividades em jogo: exploração, interação social e combate. Se sua aventura incluir um equilíbrio dos 3, ela provavelmente agrade todos os tipos de jogadores. Uma aventura que você crie para sua campanha caseira não precisa ter apelo para cada tipo abstrato de jogador, apenas para os jogadores que estejam sentados à sua mesa. Se você não tem nenhum jogador que goste de lutar acima de tudo, então não sinta que você precisa prover o máximo de combates para manter uma aventura em andamento. 6º elemento: surpresas. Procure por oportunidade de surpreender e empolgar seus jogadores. Por exemplo, a exploração de um castelo em ruínas, em uma colina, poderia levar à descoberta de uma tumba de um dragão escondida abaixo dele. Uma caminhada por um território selvagem poderia levar à descoberta de uma torre que aparece apenas em noites de lua cheia. Os jogadores lembrarão de tais locais. Muitas surpresas podem ser colocadas para os jogadores, mas adicionar uma reviravolta ocasional fará os jogadores ajustarem suas táticas e pensarem criativamente. Por exemplo, você poderia enfeitar um covil de goblin, incluindo goblins sabotadores com barris de óleo amarrado em suas costas. Um ataque à propriedade de um vilão poderia ser complicado pela chegada inesperada de um convidado especial. Quando estiver preparando possíveis encontros de combate, pense em grupos de monstros estranhos, como um senhor da guerra hobgoblin e sua matilha de mantícoras, ou fogos fatos aliados com um dragão negro jovem. Faça reforços surpresas aparecerem ou use táticas incomuns para os monstros. Arrisque em ocasionais questões falsas, enganações e reviravoltas na trama para manter os jogadores alerta, mas tente não exagerar. Às vezes, um simples encontro direto com um guarda-orc será suficientemente divertido para os seus jogadores. E o último elemento se chama mapas úteis. Uma boa aventura precisa de mapas construídos de forma inteligente. Áreas selvagens cheias de pontos de referência e outras características são melhores que vastas expansões de terreno imutável. Masmorras que tenham corredores ramificados e pontos decisivos similares dão aos jogadores a oportunidade de escolher em qual direção seus personagens deveriam ir. Apresentar aos personagens opções permite que os jogadores façam escolhas que mantêm a aventura imprevisível. Se desenhar mapas não é seu forte, a internet é um ótimo lugar para procurar por mapas de aventura que tenham sido feitos, disponíveis de graça para uso, assim como plantas baixas de construções do mundo real e imagens que podem inspirar você a elaborar mapas. Você também pode usar programas para ajudar a montar seus mapas. E complementando esse tópico aqui com a minha sugestão, procure por criadores de conteúdos dentro do Patreon, que tem vários construindo mapas animados para suas aventuras. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Próximo tópico, curtinho, se chama Aventuras Oficiais. Aventuras oficiais estão disponíveis para compra se você não tiver nem tempo nem a inclinação para escrever uma aventura própria, ou se você quer uma mudança de andamento. Uma aventura oficial inclui um cenário criado anteriormente com os mapas, NPCs ou PDMs, os personagens do mestre, monstros e tesouros que você precisa para conduzi-lo. Um exemplo de aventura oficial aparece no Conjunto para Iniciante de D&D, que é o Starter Set, o kit inicial. Você pode fazer ajustes em uma aventura oficial para que ela se adeque à sua campanha e atraia seus jogadores. Por exemplo, você pode substituir o vilão da aventura por um que os jogadores já tenham encontrado na sua campanha, ou adicionar ao histórico da aventura para que ela envolva os personagens dos jogadores de formas que o criador da aventura nunca poderia ter imaginado. Isso eu chamo de dar uma recheada na aventura pré-pronta, né? Uma aventura oficial não consegue prever cada ação que os personagens poderiam realizar. A coisa mais legal sobre as aventuras oficiais é que elas permitem que você foque o tempo de preparação do seu jogo em destacar os desenvolvimentos da trama na sua campanha, a qual essa aventura não consegue aprimorar. De novo aqui, mais recheio, né? As aventuras oficiais também fornecem inspiração. Você não precisa usar uma aventura como está escrita, mas ela pode fornecer ideias ou você pode tirar uma parte dela e reaproveitar essa parte para suas necessidades. Por exemplo, você poderia usar um mapa de um templo, mas repovoá-lo com outros monstros que você quiser. Ou poderia usar uma sequência de perseguição como modelo para uma sequência de perseguição na sua campanha.
E mais um ponto aqui para acrescentar que o livro não abordou. Perceba que ele apresenta a aventura como sendo aventuras oficiais. E o pessoal costuma falar aventuras prontas, que vem do inglês pre-made, que na verdade é pré-feito e não pronto. Eu não acredito que nenhuma aventura esteja pronta sem antes ter passado pela mão do mestre para poder ter dado uma preparada nela. Entrando agora na estrutura de aventura, porque como toda história, uma aventura típica tem um começo, meio e fim. Então, começando pelo começo, uma aventura começa com um gancho para atrair o interesse dos jogadores. Um bom gancho de aventura prende o interesse dos jogadores e fornece uma razão convincente para que esses personagens se envolvam na aventura. Talvez os aventureiros tropecem em algo que eles não consigam ver, monstros ataquem eles na estrada, um assassino atente contra a vida deles, ou um dragão apareça nos portões da cidade. Ganchos de aventura como esses podem levar instantaneamente os jogadores para dentro da sua história. O começo de uma boa aventura deveria ser excitante e focado. Você quer que os jogadores vão para casa esperando pela próxima sessão, então dê a eles uma visão clara de onde a história os levará, assim como algo para aguardar. O meio da aventura é onde o grosso da história se desenrola. A cada novo desafio, os aventureiros fazem escolhas importantes que têm um efeito claro na conclusão da aventura. Ao longo da aventura, os personagens poderiam desvendar segredos que revelam novos objetivos ou mudam o objetivo original. A compreensão deles sobre o que está acontecendo à sua volta poderia mudar. Talvez rumores sobre tesouros sejam um truque para atraí-los para uma armadilha mortal. Talvez o assim chamado espião na corte da rainha, na verdade seja uma trama inventada pela própria monarca para ganhar ainda mais poder. Ao mesmo tempo, as aventuras funcionam para frustrar os seus adversários, os quais estão tentando levar adiante seus planos nefários. Tais inimigos também poderiam trabalhar para esconder seus feitos, enganando adversários em potencial ou confrontar os problemas diretamente, talvez tentando matar intrometidos. Lembre-se que os personagens são os heróis da história. Nunca deixe-os se tornarem meros espectadores observando enquanto os eventos se desenrolam à sua volta sem que eles possam influenciar. E o fim. O fim engloba o clímax, a cena ou encontro no qual a tensão criada ao longo da aventura chega ao ápice. Um clímax forte deveria levar os jogadores ao limite, com o destino dos personagens e muito mais, dependendo deles. O resultado, que depende das ações e decisões dos personagens, nunca deveria ser uma conclusão precipitada. Um fim precisa unir tudo em um arco claro. Fios da história podem ser deixados soltos, esperando para serem resolvidos em aventuras posteriores. Um pouco de negócios inacabados é uma forma fácil de transição de uma história para a seguinte. Agora entrando nos tipos de aventuras. Uma aventura pode ser baseada em local ou baseada em evento, como discutido nas sessões a seguir. Então, começando primeiramente com aventuras baseadas em local. Aventuras situadas em masmorras, desmoronando, e locais remotos da natureza são os alicerces de incontáveis campanhas. Muitas das melhores aventuras de D&D de todos os tempos são baseadas em local. A criação de uma aventura baseada em local pode ser repartida em um número de passos. Cada passo fornece tabelas, das quais você pode selecionar os elementos básicos da sua aventura. Alternativamente, role nas tabelas e veja como os resultados aleatórios inspiram você. Você pode misturar a ordem dos passos. E só para resumir, são 6 passos. O primeiro passo, identifique os objetivos do grupo. O segundo passo, identifique os NPCs ou PDMs importantes. Terceiro passo, concretize os detalhes do local. Quarto passo, encontre a introdução ideal. Quinto passo, considere o clímax ideal. E sexto passo, planeje encontros. Então, vamos começar pelo primeiro. 1. Identifique os objetivos do grupo. A tabela, chamada Objetivos na Masmorra, fornece objetivos comuns que levam ou atraem os aventureiros para masmorras. E a tabela, chamada Objetivos no Ambiente Selvagem, fornece inspiração similar para uma aventura focada em exploração ao ar livre. E a tabela Outros Objetivos sugere aventuras baseadas em local que não se encaixem em nenhuma das duas categorias anteriores. Então vamos lá.
A primeira tabela, objetivos na masmorra, assim como as outras, né? Tem 2 colunas. Primeira coluna, o resultado da rolagem de 1d20, que tem 20 resultados, vai de 1 a 20. E para cada resultado que sai no dado, um tipo de objetivo. Então, se sair 1, o objetivo é, para os habitantes monstruosos da masmorra, de atacar o mundo da superfície. Esse é o objetivo. Número 2, frustrar a trama de um vilão maligno. Número 3, destruir uma ameaça mágica dentro de uma masmorra. 4, adquirir tesouros. 5, encontrar um item particular para um propósito específico. 6, recuperar um item roubado escondido em uma masmorra. 7, encontrar informações necessárias para um propósito especial. 8, resgatar um cativo. 9, descobrir o destino de um antigo grupo de aventura. Legal isso aqui. 10, encontrar um PDM ou NPC que desapareceu na área. 11, matar um dragão ou algum outro monstro desafiador. 12, descobrir a natureza e origem de um local ou fenômeno estranho. 13, perseguir oponentes em fuga se abrigando na masmorra. 14, escapar do cativeiro na masmorra. Legal isso aqui também, hein? 15, limpar uma ruína para que ela possa ser reconstruída e ocupada. 16, descobrir por que o vilão está interessado na masmorra. 17, vencer uma aposta ou completar um ritual de passagem ao sobreviver na masmorra por um certo tempo. 18, negociar com o vilão na masmorra. 19, se esconder de uma ameaça fora da masmorra. E 20, você rola 2 vezes na tabela, ignorando resultados iguais a 20. E aí o seu objetivo se torna uma combinação dos outros 19 tipos de objetivo aqui dentro da masmorra. Indo agora para a tabela de objetivos no ambiente selvagem, se sair 1 no dado, o objetivo é localizar uma masmorra ou outro local de interesse. E aí você rola na tabela anterior, objetivos na masmorra, para descobrir o porquê. Se sair 2, avaliar o local de um desastre natural ou antinatural. 3, escoltar um PDM ou NPC até um destino. 4, chegar a um destino sem ser visto pelas forças do vilão. 5, impedir monstros de assaltarem caravanas e fazendas. 6, estabelecer comércio com uma cidade distante. 7, proteger uma caravana viajando para uma cidade distante. 8, mapear um novo território. 9, encontrar um local para estabelecer uma colônia. 10, encontrar um recurso natural. 11, caçar um monstro específico. 12, voltar para casa de um local distante. 13, obter informações sobre um eremita recluso. 14, encontrar um objeto que se perdeu na natureza. 15, descobrir o destino de um grupo de exploração desaparecido. 16, perseguir inimigos em fuga. 17, avaliar o tamanho de um exército que se aproxima. Caramba. 18, escapar do reino de um tirano. 19, proteger um local selvagem de atacantes. E 20, você rola 2 vezes na tabela, ignorando resultados iguais a 20. E a última tabela, que são outros objetivos, traz apenas 12 objetivos. Então você vai rolar um dado de 12 faces. Se sair 1, o objetivo é tomar o controle de um local fortificado, como uma fortaleza, cidade ou navio. 2, defender um local de atacantes. 3, recuperar um objeto de dentro de um local seguro em um assentamento. 4, recuperar um objeto de uma caravana. 5, resgatar um objeto ou bens de uma embarcação ou caravana perdida. 6, libertar prisioneiros de uma cadeia ou prisão. 8, viajar com sucesso através de um percurso com obstáculos para ganhar reconhecimento ou recompensa. 9, infiltrar-se num local fortificado. 10, encontrar a fonte de ocorrências estranhas em uma casa assombrada ou outro local. 11, interferir na operação de um negócio. E 12, resgatar um personagem, monstro ou objeto de um desastre natural ou antinatural. Indo então para o segundo passo, que é identifique PDMs ou NPCs importantes. Use as tabelas vilões da aventura, aliados da aventura e patronos da aventura para ajudar você a identificar esses NPCs. E o capítulo 4 pode ajudá-lo também a dar vida a eles. Isso em um episódio futuro. Então vamos lá, para a tabela de vilões da aventura. Você vai rolar um D20 e dependendo do resultado que sai no dado, vai sair um tipo ou uma ideia para o seu vilão. Então se sair 1, é uma besta ou monstruosidade sem motivações específicas. Se sair 2,
aberração propensa à corrupção ou dominação. 3. Corruptor propenso à corrupção ou destruição. 4. Dragão propenso à dominação ou saque. 5. Gigante propenso a saquear. Se sair 6 ou 7, morto-vivo com qualquer motivação. 8. Fada com objetivo misterioso. 9 ou 10. Humanoide cultista. 11 ou 12. Humanoide conquistador. 13. Humanoide buscando vingança. 14 ou 15. Humanoide conspirador buscando governar. 16. Humanoide mestre do crime. 17 ou 18. Humanoide incursor ou devastador. 19. Humanoide sob uma maldição. E 20. Humanoide fanático desorientado. Agora, indo para a tabela de aliados da aventura, você vai rolar um dado de 12 faces e para cada resultado vai sair um aliado para sua aventura. Número 1, um aventureiro hábil. Número 2, um aventureiro inexperiente. 3, camponês entusiasta. 4, soldado. 5, sacerdote. 6, sábio. 7, buscador de vingança. 8, um lunático delirante. 9, celestial aliado. 10, fada aliada. 11, monstro disfarçado. E 12, um vilão se passando por aliado. Esse é legal. E a última tabela, que são os patronos da aventura, você vai rolar um D20 e dependendo do resultado vai sugerir um patrono. Então, se sair 1 ou 2 no D20, é um aventureiro aposentado, o patrono. Se sair 3 ou 4, um governante local. 5 ou 6, um oficial militar. 7 ou 8, um oficial de templo. 9 ou 10, um sábio. 11 ou 12, um ancião respeitado. 13, divindade ou celestial. 14, pai ou outro membro da família. 15, um antigo professor. 16, um velho amigo. 17, uma fada misteriosa. Lembrando, né, que fada é o fei, é uma criatura do mundo das fadas. Não necessariamente é a fadinha, corpinho pequenininho com asinha voando. 18, mercador aguerrido. 19, camponês desesperado. E 20, vilão se passando por patrono. Terceiro passo é concretize os detalhes do local. O capítulo 5 do livro oferece sugestões para a criação e concretização de um local de aventura, incluindo tabelas que podem ajudar você a estabelecer os elementos importantes de uma masmorra, de uma área selvagem ou de um cenário urbano. Passo número 4. Encontre a introdução ideal. Uma aventura pode começar com um encontro de interação social, no qual os aventureiros descobrem o que eles devem fazer e por quê. Ele pode começar com um ataque surpresa ou com os aventureiros deparando-se com informações por acidente. As melhores introduções surgem naturalmente dos objetivos e ambiente da aventura. Deixe o conteúdo da tabela chamada Introdução da Aventura inspirar você. Então vamos lá para essa tabela. Tem 2 colunas, você vai rolar um D12 e com base no resultado de 1 a 12, um tipo de introdução sugerida. Então vamos lá. Se sair 1 no dado, a introdução pode ser: enquanto estiverem viajando pela natureza, os personagens caem no buraco que se abre sob seus pés, levando-os a um local de aventura. Número 2. Enquanto estiverem viajando pela natureza, os personagens percebem a entrada de um local de aventura. 3. Quando estiverem viajando por uma estrada, os personagens são atacados por monstros que fogem para o local de aventura mais próximo. 4. Os aventureiros encontram um mapa em um cadáver. Além do mapa encontrado levar à aventura, o vilão da aventura deseja o mapa. 5. Um item mágico misterioso ou um vilão cruel teletransporta os personagens para o local de aventura. 6. Um estranho se aproxima dos personagens em uma taverna e os instiga a ir para o local de aventura. 7. Uma cidade ou vila precisa de voluntários para ir ao local de aventura. 8. Um NPC com quem os personagens se importam precisa deles para ir ao local de aventura. 9. Um NPC que os personagens devem obedecer ordena-os a ir ao local de aventura. 10. Um NPC que os personagens respeitam pede que eles vão ao local de aventura. 11. Uma noite, todos os personagens sonham com a entrada do local de aventura. E 12. Um fantasma aparece e aterroriza a vila. Pesquisas revelam que ele só pode ter o descanso eterno entrando no local de aventura. O quinto passo é: considere o clímax ideal.
O final climático de uma aventura preenche as expectativas de tudo que está por vir. Apesar do clímax depender do sucesso ou fracasso dos personagens até o momento, a tabela clímax da aventura pode fornecer sugestões para ajudar você a moldar o final de sua aventura. Então, essa tabela tem 2 colunas, o primeiro para o resultado de um D12 e o segundo o tipo de clímax. Então, se você rolar o dado e sair 1 nesse D12, o clímax é: os aventureiros enfrentam um vilão principal e um grupo de lacaios em uma batalha sangrenta para a conclusão. 2. Os aventureiros perseguem um vilão enquanto desviam de obstáculos colocados para impedi-los, levando-o ao encontro final dentro ou fora do refúgio do vilão. 3. As ações dos aventureiros ou do vilão resultam em um evento cataclísmico, o qual os aventureiros devem escapar. 4. Os aventureiros correm até o local onde o vilão está concluindo seu plano mestre, chegando exatamente no momento que o plano está prestes a se concluir. 5. O vilão e 2 ou 3 tenentes realizam rituais separados em um imenso salão. Os aventureiros devem pedir todos os rituais ao mesmo tempo. 6. Um aliado trai os aventureiros quando eles estão prestes a concluir seu objetivo. Use esse clímax com cuidado e não abuse dele. 7. Um portal se abre para outro plano de existência. As criaturas do outro lado saem, forçando os aventureiros a fechar o portal e lidarem com o vilão ao mesmo tempo. 8. Armadilhas, perigos ou objetos animados se voltam contra os aventureiros enquanto o vilão principal ataca. 9. A masmorra começa a desmoronar enquanto os aventureiros enfrentam o vilão principal e tentam escapar em meio ao caos. 10. Uma ameaça mais poderosa que os aventureiros aparece. Destrói o vilão principal, então volta suas atenções para os personagens. 11. Os aventureiros devem escolher se perseguem um vilão principal em fuga ou salvam um NPC com quem se importam ou um grupo de inocentes. E 12, para fechar a tabela, os aventureiros devem descobrir a fraqueza secreta do vilão principal antes de terem esperança de derrotá-lo. Legal isso aqui também, hein? Por fim, o 6º passo: planeje encontros. Depois que você criou o local e história geral da aventura, é hora de planejar os encontros que constituem a aventura. Em uma aventura baseada em local, a maioria dos encontros estão ligados a locais específicos em um mapa. Para cada sala ou área selvagem no mapa de uma aventura, você deve descrever o que existe nessa área, suas características físicas, assim como qualquer encontro que exista ali. A chave da aventura transforma um simples esboço de áreas numeradas em papel quadriculado em encontros feitos para entreter e intrigar seus jogadores. E para fechar, veja posteriormente nesse capítulo Criando Encontros, entre aspas, para obter orientação na construção de encontros individuais. Mas esse tópico vai ficar gravado só no próximo episódio. Agora, as aventuras baseadas em evento. Numa aventura baseada em evento, o foco está no que os personagens e vilões fazem e o que acontece como resultado. O motivo do qual essas coisas acontecem tem um papel secundário. Construir uma aventura baseada em evento é mais trabalhoso que construir uma baseada em local, mas o processo pode ser simplificado seguindo-se um número de passos diretos. Diversos passos incluem tabelas as quais você pode escolher elementos de aventura ou pode rolar aleatoriamente para obter inspiração. Assim como aventuras baseadas em local, você não precisa necessariamente seguir esses passos em ordem. Então, quais são os passos? O primeiro é: comece com o vilão. O segundo, determine as ações do vilão. O terceiro, determine os objetivos do grupo. O quarto, identifique NPCs importantes. O 5, antecipe as reações do vilão. 6, detalhe locais importantes. 7, escolha uma introdução e um clímax. E 8, planeje encontros. Começando então com o primeiro passo. Comece com um vilão. Colocando sua atenção na criação do seu vilão, irá valer apenas mais tarde, já que o vilão exerce um papel central no avanço da história. Use a tabela Vilões da Aventura na seção anterior para começar e use as informações no capítulo 4 para ajudar a concretizar o vilão. Por exemplo, seu vilão poderia ser uma criatura morta-viva buscando se vingar de um aprisionamento ou injúria passada. Um aspecto interessante de um vilão morto-vivo é que essa injúria passada poderia ter ocorrido séculos atrás.
inspirando vingança contra os descendentes daqueles que o prejudicaram. Imagine um vampiro, aprisionado por membros de uma ordem religiosa de cavaleiros e que agora busca vingança contra os membros atuais dessa ordem. Passo 2. Determine as ações do vilão. Uma vez que você tem um vilão, é hora de determinar quais passos o vilão toma para alcançar seus objetivos. Crie um cronograma mostrando o que o vilão faz e quando, assumindo que não haja interferência dos aventureiros. Criando, baseado no exemplo anterior, você poderia decidir que o vilão vampiro assassina diversos cavaleiros. Ao passar por portas trancadas em forma gasosa, o vampiro é capaz de fazer as mortes parecerem naturais, a princípio, mas, posteriormente, torna-se claro que um assassino depravado está por trás desses assassinatos. Se você precisa de inspiração adicional, considere algumas opções diferentes de como as ações do vilão se desenrolam ao longo da aventura. Aí aqui tem uma tabelinha pequenininha chamada Ações do Vilão baseados em eventos, que você rola um D6 e para cada resultado sai um tipo de ação, que depois eu descrevo o que significa cada uma delas. Então vamos lá. Se rolar 1 no dado, é aumentar a corrupção. 2, crimes em série. 3, espalhar o crime. 4, um grande evento. 5, passo a passo. E 6, uma e pronto. Então, o que significa aumentar a corrupção? Conforme o tempo passa, o poder e influência do vilão crescem, afetando mais vítimas em áreas cada vez maiores. Isso poderia tomar a forma de um exército conquistando novos territórios, um culto maligno recrutando novos membros ou uma praga se espalhando. Um pretendente ao trono poderia tentar assegurar o apoio da nobreza do reino nos dias ou semanas levando a um golpe de estado. Ou um líder de guilda poderia corromper os membros do conselho da cidade ou subornar oficiais da vigília. Indo agora para os crimes em série, o vilão comete crimes um após o outro, mas esses atos são de natureza repetitiva, ao invés de aumentarem a níveis cada vez maiores de depravação. O truque para capturar um vilão desse está em determinar o padrão por trás dos crimes. Apesar de assassinos em série ser um exemplo comum para esse tipo de vilão, seu vilão poderia ser um incendiário em série preferindo um certo tipo de construção, uma doença mágica que afeta conjuradores que conjurem uma magia específica, um ladrão que prefira um certo tipo de comerciante ou um duplo, que é o doppelganger, sequestrando e personificando um nobre após o outro. Sobre a ação de vilão espalhar o crime, o vilão aqui comete atos que se tornam audaciosos e mais hediondo ao longo do tempo. Um assassino poderia começar se focando nos desamparados, nos cortiços da cidade, antes de realizar um massacre no mercado, aumentando o pavor e a contagem de corpos com o tempo. Sobre o grande evento, o plano do vilão se concretizará durante um festival, um evento astrológico, um ritual sagrado ou profano, um casamento real, o nascimento de uma criança ou algum momento determinado similar. As atividades do vilão até esse momento estão voltadas para a preparação para esse evento. Sobre a ação de vilão chamada Passo a Passo, na busca por seu objetivo, o vilão realiza um conjunto específico de ações em uma sequência em particular. Um mago poderia roubar os itens necessários para criar uma filactéria e se tornar um lich, ou um cultista poderia raptar os sacerdotes dos 7 deuses de tendência boa e sacrificá-los. Alternativamente, o vilão poderia estar seguindo uma pista para encontrar o objeto de sua vingança, matando uma vítima após outra, conforme se aproxima cada vez mais do seu alvo real. Por fim, a explicação de uma e pronto. O vilão comete um único crime e então tenta escapar das consequências. Ao invés de um plano constante para cometer mais crimes, o objetivo do vilão está em enganar ou fugir da cena. O terceiro passo é determine os objetivos do grupo. Você pode usar a tabela chamada Objetivos baseados em eventos para definir o objetivo do grupo. Um objetivo também pode sugerir formas pelas quais os aventureiros se envolvem nos planos do vilão e o que exatamente eles devem fazer para frustrar esses planos. Então, essa tabela chamada Objetivos baseados em eventos tem 20 opções. Você rola um D20 e para cada resultado sai um tipo de objetivo. Então, se sair 1, o objetivo é levar o vilão à justiça. 2, limpar o nome de um NPC inocente. 3, proteger ou esconder um NPC. 4, proteger um objeto. 5, descobrir a natureza e objetivo de um estranho fenômeno que pode ser o trabalho do vilão. 6, encontrar um fugitivo procurado. 7, destronar um tirano.
8. Desvendar uma conspiração para destronar um governante. 9. Negociar a paz entre nações ou famílias feudais inimigas. 10. Garantir o auxílio de um governante ou conselho. 11. Ajudar um vilão a encontrar a redenção. 12. Negociar com o vilão. 13. Contrabandear armas para forças rebeldes. 14. Impedir um bando de contrabandistas. 15. Coletar informações sobre uma força inimiga. 16. Ganhar um torneio. 17. Determinar a identidade do vilão. 18. Localizar um item roubado. 19. Garantir que um casamento se conclua sem contratempos. E 20. Você vai rolar 2 vezes na tabela, ignorando resultados iguais a 20. E aí, aqui embaixo tem um exemplo para explicar o que o livro descreveu. Se você rolar um 10 nessa tabela, indicando que o objetivo do grupo é garantir o auxílio de um governante ou conselho, você então decide conectar isso à liderança da ordem alvo do seu vilão vampiro. Talvez um baú de joias dos líderes da ordem tenha sido roubado pelo vampiro séculos atrás, e os personagens podem usar esse baú como isca para capturar o vilão. O quarto passo é: identifique PDMs importantes, ou NPCs importantes. Muitas aventuras baseadas em evento requerem um elenco de NPCs bem detalhados. Alguns desses NPCs se encaixam perfeitamente na categoria de aliados e patronos, mas a maioria estão mais para personagens ou criaturas cujas atitudes em relação aos aventureiros permaneça indecisa até que os aventureiros interajam com eles. E aí você pode ver no capítulo 4 para mais informações sobre criação de NPCs. Isso em um episódio futuro. Os elementos da aventura que você determinou anteriormente deveriam fornecer uma ideia clara do que sustenta os personagens que você precisa criar, assim como quanto de detalhes você precisa atribuir a cada um. Os NPCs que dificilmente se envolvam em combate não precisam de estatísticas de combate completas, assim como apenas personagens altamente envolvidos em negociação poderiam ter ideias, vínculos e defeitos. Se for útil, role na tabela Aliados da Aventura ou Patronos da Aventura, que já foi apresentado agora há pouco. O quinto passo é: antecipe as reações do vilão. Conforme os aventureiros perseguem seus objetivos e frustram os planos do vilão, como a vila corresponde? Eles partem para a violência ou enviam terríveis advertências? Eles buscam soluções simples para os seus problemas ou criam esquemas mais complicados para evitar interferências? Veja as ações do vilão que você definiu no passo 2. Para cada surgimento dessas ações, pense em como os aventureiros provavelmente reagirão. Se eles puderem impedir uma ação ou dificultar seu sucesso, que efeito isso terá no plano geral do vilão? O que o vilão pode fazer para compensar? Uma forma de monitorar as reações do vilão é usando um fluxograma. Então, ele deverá ou não crescer junto do cronograma que descreve os planos do vilão, descrevendo como o vilão volta ao caminho certo após os aventureiros frustrarem seus planos. Ou o fluxograma poderia seguir separado do cronograma, mostrando as diversas ações que os aventureiros teriam e as respostas do vilão a essas ações. Sexto passo: detalhe os locais importantes. Já que os locais não são o foco da aventura, eles podem ser mais simples e menores que um complexo de masmorras ou uma expansão da natureza. Eles devem ser locais específicos de uma cidade ou mesmo salas individuais em locais onde provavelmente haja combate ou uma exploração significante seja necessária, como a Sala do Trono, a sede de uma guilda, a mansão desmoronada de um vampiro ou a casa particular de um cavaleiro. Passo número 7. Escolha uma introdução e um clímax. A tabela Introdução da Aventura na seção Aventuras baseadas em local fornece possibilidades divertidas para ligar os personagens aos eventos da sua aventura, incluindo sonhos, assombrações e simples pedidos de ajuda. A tabela Clímax da Aventura, na mesma seção, inclui finais de aventura que funcionam igualmente bem para aventuras baseadas em eventos. Por exemplo, a tabela Introdução da Aventura ajuda você a decidir que um aliado dos aventureiros com quem eles se importam precisa da ajuda deles. Talvez o NPC seja um cavaleiro que acredita que o vampiro está tentando matá-lo, ou um amigo ou relacionado esperando encontrar o assassino do cavaleiro. Esse NPC traz os crimes do vampiro à atenção dos personagens.
Olhando para a tabela clímax de aventura, você poderia decidir que os aventureiros atraem o vampiro com um baú de joias roubado do seu covil. Como uma reviravolta, você decide que o objetivo real do vampiro é recuperar um colar entre as joias. O colar é ornado com 9 gemas e com essas gemas o vampiro pode abrir um portal para os 9 infernos. Caso o vampiro consiga, os aventureiros irão ter uma ameaça mais urgente para lidar, conforme um poderoso diabo sai do portal e honra algum pacto antigo que fez com o vampiro. E para finalizar, o 8º e último passo, planeje encontros. Após você criar a história geral da aventura, é hora de planejar os encontros nos quais os eventos da aventura irão se basear. Em uma aventura baseada em evento, os encontros ocorrem quando o roteiro do vilão intercepta o caminho dos personagens. Você nem sempre poderá antecipar exatamente quando ou onde isso irá acontecer, mas você pode criar uma lista de possíveis encontros que os aventureiros podem participar. Isso pode tomar a forma de descrições gerais das forças do vilão, detalhes dos seus tenentes e lacaios, assim como encontros ligados a locais importantes da aventura. Veja Criando Encontros posteriormente nesse capítulo para mais orientação na construção de encontros individuais. Mistérios. Um mistério é uma forma de aventura baseada em evento que geralmente se foca nos esforços dos aventureiros para resolver um crime, geralmente um roubo ou um homicídio. Diferente do escritor de um romance de mistério, um mestre nem sempre consegue prever o que os personagens irão fazer em uma aventura de mistério. Um vilão cujas ações são espalhar o crime, ou e pronto, ou crimes em série, podem inspirar você a criar uma aventura de mistério em torno dos crimes desse vilão. Similarmente, se os objetivos dos aventureiros incluírem descobrir a identidade do vilão, isso deveria ser parte de um mistério. Para construir uma aventura de mistério, siga os passos da criação de qualquer aventura baseada em eventos. Então, considere 3 elementos adicionais para a aventura, que são a vítima, os suspeitos e as pistas. Então, a vítima, pense no relacionamento da vítima com o vilão. Apesar de você poder criar um cenário forte sem tal relacionamento, parte do que torna um mistério empolgante é a descoberta das ligações retorcidas entre os NPCs e como essas ligações levaram ao crime. Um assassinato aleatório poderia ser igualmente misterioso, mas ele não tem essa ligação emocional. Também procure por uma ligação entre a vítima e um ou mais dos aventureiros. Uma forma infalível de levar os aventureiros ao mistério, incluindo fazer deles suspeitos, é fazer da vítima alguém com quem os personagens estão familiarizados. Já na parte de suspeitos, seu elenco de personagens deveria incluir uma variedade de outros NPCs que não cometeram o crime, mas que tinham a motivação, os meios ou a oportunidade para fazê-lo. Os suspeitos podem ser óbvios ou poderiam aparecer durante a investigação. Uma técnica frequentemente usada na ficção de detetive é criar um círculo fechado de suspeitos, um número finito de indivíduos cujas circunstâncias faz deles apenas suspeitos possíveis. Uma dica para manter os jogadores e os aventureiros tentando adivinhar a identidade do vilão é garantir que mais de um suspeito tenha um segredo. Quando for questionado pelos aventureiros, um suspeito poderia se mostrar nervoso ou tentar mentir, independentemente de ser inocente pelo crime. Um negócio secreto, um assunto ilícito, um passado sombrio ou um vício incontrolável são defeitos que tornam os suspeitos mais interessantes que NPCs sem nada para esconder. E sobre as pistas apontam para a identidade do vilão. Algumas pistas são verbais, incluindo o depoimento de suspeitos e testemunhas que ajudam os aventureiros a desenvolver um panorama do que aconteceu. Outras pistas são físicas, como uma mensagem completa escrita no sangue da vítima, uma joia deixada para trás pelo vilão ou uma arma encontrada escondida no quarto de um suspeito. Uma pista poderia ligar um suspeito ao crime, geralmente trazendo à tona a motivação, meios ou oportunidade do suspeito. Algumas pistas levam erradamente a um suspeito pelo crime, conduzindo os aventureiros para a direção errada. Eventualmente, eles devem encontrar outras provas apontando para uma direção diferente ou podem se deparar com evidências que absolvam o suspeito. É melhor encher sua aventura com diversas pistas ao invés de poucas. Se os aventureiros desvendarem o mistério muito rapidamente, você pode ficar desapontado, mas os jogadores terão uma sensação de realização. Se o mistério for muito difícil, porém, os jogadores ficarão frustrados, já que você tem que contar com a possibilidade dos aventureiros ignorarem algumas provas. Use provas redundantes para garantir que os jogadores tenham o conhecimento necessário para pegar o vilão.
Intriga. Aventuras de intriga são aventuras baseadas em evento que se desenvolve em torno de brigas por poder. As intrigas são comuns em cortes da nobreza, mas brigas por poder também podem acontecer facilmente em guildas de comerciantes, sindicatos do crime e hierarquias de templo. Ao invés de eventos obscuros e tramas vis, uma aventura de intriga geralmente gira em torno de trocas de favores, ascensão ou queda de indivíduos de poder e influência e nas doces palavras de diplomacia. Os esforços de um príncipe para ser nomeado como herdeiro do trono, a ambição de um cortesão de se tornar o braço direito da rainha e os desejos de um mercador abrir uma rota comercial através de terras inimigas são o foco de intrigas. Como todas as aventuras, uma aventura de intriga funciona apenas se os jogadores e seus personagens estiverem interessados no desenlace. Se ninguém se importar com quem o camerlengo do rei é ou com quem tem os direitos de exploração em florestas élficas, jogar os personagens de uma aventura centrada nessas questões será inútil. Porém, caso se tornar o camerlengo do rei signifique que os personagens podem usar soldados reais para ajudá-los a defender sua própria fortaleza nas fronteiras, os jogadores irão se aplicar no cenário. Os aventureiros geralmente se envolvem em intrigas quando precisam de um favor de uma criatura poderosa e têm que realizar um favor em troca, ou quando as tramas de NPCs poderosos no caminho dos personagens alcançam seus objetivos. Alguns dos objetivos baseados em eventos discutidos anteriormente nessa sessão acabam por intrigar os aventureiros. Por exemplo, se os aventureiros devem desvendar uma conspiração, negociar um tratado de paz ou garantir o auxílio de um governante ou conselho, você provavelmente está procurando por uma aventura de intriga. O processo de criação de uma aventura de intriga é similar à criação de qualquer outra aventura baseada em evento, com duas diferenças principais. 1. Como lidam com os vilões, e 2. Como os personagens podem ganhar influência. Então, sobre os vilões. Algumas aventuras de intriga são conduzidas pelas ações de um único vilão, como o nobre tramando o assassinato de um monarca. Porém, uma aventura de intriga pode ter diversos vilões ou até mesmo nenhum. Então, se a aventura for sem vilão. Algumas aventuras de intriga envolvem a troca de favores na falta de um vilão. Para esse tipo de aventura, pule os passos 1 e 2 no processo de criação de uma aventura baseada em evento, que são os passos o vilão e as ações do vilão, e vá direto para os objetivos da aventura no passo 3. Tente imaginar o porquê dos aventureiros terem se envolvido na intriga, então gaste seu tempo criando os NPCs com quem eles irão interagir. Caso a aventura tenha diversos vilões, o livro descreve que algumas aventuras de intriga caracterizam-se por um elenco completo de vilões, cada um com seus próprios objetivos, motivações e métodos. Os aventureiros podem ser levados a uma briga de uma corte cheia de nobre competindo pelo trono na sequência da morte repentina do rei, ou poderiam encontrar-se negociando o fim de uma guerra mortal turfa entre guildas e ladrões. Nesse cenário, você passará um bom tempo nos passos 1 e 2, desenvolvendo cada um dos NPCs principais como vilões distintos com seus próprios roteiros. No passo 5, você precisará desenvolver as reações de cada vilão para os contratempos em potencial que eles enfrentam durante a aventura. Porém, você não precisa se esforçar tanto para detalhar as reações de cada vilão, já que muitas irão ser similares ou ser contrárias. Sempre que os aventureiros frustrarem os planos de um vilão, isso permitirá que as tramas de outro vilão avancem, progredindo na aventura enquanto o vilão frustrado reage ou não. E para fechar essas aventuras de intriga, sobre a influência, a depender do cenário, você pode querer monitorar a influência do grupo em relação aos NPCs ou facções diferentes, ou até mesmo monitorar a influência de cada personagem separadamente. Uma forma de lidar com a influência é tratá-la como inspiração. Um personagem ganha influência em certas situações apenas se você concedê-la, e usar essa influência requer o gasto dela. Os personagens podem ganhar influência ao fazerem favores para os NPCs, avançando nos objetivos de uma organização ou demonstrando seu poder e heroísmo ao seu critério. Assim como inspiração, um personagem deve escolher gastar sua influência para ganhar vantagem em uma jogada relevante a essa influência. Outra forma de lidar com a influência é tratá-la como renome, e aí veja o capítulo 1, permitindo que os personagens ganhem renome com a corte e com outras facções relevantes. Eventos fechados. Você pode basear uma aventura inteiramente em eventos fechados ou usar tais eventos para atrair o interesse dos jogadores. A tabela chamada Eventos Fechados apresenta diversas ideias, ou você pode usá-las para se inspirar em seus próprios eventos fechados.
Então vamos lá. Essa tabela ela é longa, porque você pode rolar um D100, ou seja, um dado de 100 faces, e para cada conjunto de resultados, um tipo de evento sugerido. Então vamos lá. Se sair 1 ou 2, o evento é aniversário de reinado de um monarca. 3 ou 4, aniversário de um evento importante. 5 ou 6, evento de arena. 7 ou 8, chegada de uma caravana ou navio. 9 ou 10, chegada de um circo. 11 ou 12, chegada de um NPC importante. 13 ou 14, chegada de uma marcha de Modrons. 15 ou 16, uma atuação artística. 17 ou 18, evento de atletismo. 19 ou 20, nascimento de uma criança. 21 ou 22, aniversário de um NPC importante. 23 ou 24, festival cívico. 25 ou 26, aparição de um cometa. 27 ou 28, comemoração de uma tragédia passada. 29 ou 30, consagração de um novo templo. 31 ou 32, coroação. 33 ou 34, reunião do conselho. 35 ou 36, equinócio ou solstício. 37 ou 38, uma execução. 39 ou 40, festival da fertilidade. 41 ou 42, lua cheia. 43 ou 44, um funeral. 45 ou 46, graduação de cadetes ou magos. 47 ou 48, Festival da Colheita. 49 ou 50, Dia Sagrado. 51 ou 52, posse de um cavaleiro ou outro nobre. 53 ou 54, Eclipse Lunar. 55 ou 58, Festival de Verão. 59 ou 60, Festival de Inverno. 61 ou 62, Migração de Monstros. 63 ou 64, Baile do Monarca. 65 ou 66, Lua Nova. 67 ou 68, Ano Novo. 69 ou 70, Perdão de um Prisioneiro. 71 ou 72, Conjunção Planar. 73 ou 74, Alinhamento Planetário. 75 ou 76, Posse Sacerdotal. 77 ou 78, Procissão de Fantasmas. 79 ou 80, Recordação de Soldados Mortos em Batalha. 81 ou 82, Proclamação Real. 83 ou 84, Dia de Audiência Real. 85 ou 86, Assinatura de um Tratado. 87 ou 88, Eclipse Solar. 89 ou 91, Torneio. 92 ou 94, Julgamento. 95 ou 96, Insurreição Violenta. 97 ou 98, Casamento ou Aniversário de Casamento. E por fim, 99 ou 100, concorrência de 2 eventos. Então você vai rolar 2 vezes na mesma tabela e ignorar os resultados de 99 ou 100. E para fechar o cast de hoje, o último tópico são as complicações. Às vezes, uma aventura não é uma linha reta como parece ser. E aqui o livro apresenta dilemas morais, reviravoltas e missões secundárias. Dilemas morais. Se você deseja dar aos personagens uma crise que nenhuma quantidade de conjuração ou luta de espadas possa resolver, adicione um dilema moral à aventura. Um dilema moral é um problema de consciência no qual os aventureiros têm que fazer uma única escolha que nunca é simples. E aí tem uma tabela que você rola um D20 e com base no resultado ele sugere ou apresenta um dilema que eu explico na sequência o que significa cada um. Então, se sair entre 1 a 3 nesse D20 rolado, o dilema moral é o dilema de aliado. Se sair entre 4 e 6, é dilema de amigo. Entre 7 e 12, dilema de honra. Entre 13 e 16, dilema de resgate. E 17 a 20, dilema de respeito. O dilema de aliado, os aventureiros têm a melhor chance de alcançar seu objetivo com a ajuda de 2 indivíduos cujas capacidades são totalmente essenciais. Porém, esses 2 NPCs se odeiam e recusam-se a trabalhar juntos, mesmo se o destino do mundo estiver em jogo. Os aventureiros devem escolher o NPC que tenha mais probabilidade de os ajudar a completar o objetivo deles. O dilema de amigo, um NPC com quem um ou mais personagens se importa, faz um pedido impossível para os personagens. Talvez um interesse amoroso obrigaria o personagem a abandonar uma missão perigosa. Um amigo estimado poderia pedir aos personagens para poupar a vida do vilão para provar que eles são melhores que o vilão. Um NPC fraco
poderia implorar por uma chance de conseguir o favor dos personagens ao empreender uma perigosa, porém essencial missão. Já o dilema de honra, um personagem é forçado a escolher entre a vitória e um juramento pessoal ou código de honra. Um paladino, que efetuou o juramento de devoção, poderia perceber que o caminho mais claro para o sucesso está na enganação e subterfúgio. Um clérigo leal poderia ser tentado a desobedecer às ordens da sua crença. Se você apresentar esse dilema, tenha certeza de fornecer uma oportunidade para um personagem se redimir pela violação do seu juramento. Já o outro dilema é o dilema de resgate. Os aventureiros devem escolher entre capturar ou ferir o vilão e salvar vidas inocentes. Por exemplo, os aventureiros poderiam descobrir que o vilão está acampado próximo, mas também descobririam que outra parte das forças do vilão estão prestes a marchar em direção à vila e queimá-la por inteira. Os personagens devem escolher entre derrotar o vilão ou proteger os camponeses inocentes, dos quais alguns devem ser amigos ou membros da família. E por fim, o dilema de respeito. 2 aliados importantes dão direções ou conselhos conflitantes aos aventureiros. Talvez o sumo sacerdote aconselhe os personagens a negociar a paz com os elfos militaristas na floresta próxima, enquanto que o guerreiro veterano incita-os a provar sua força em um decisivo ataque inicial. Os aventureiros não podem tomar ambos os cursos e qualquer dos aliados que eles escolham, o outro perderá seu respeito por eles e pode não ajudá-los mais. Reviravoltas. Uma reviravolta pode complicar uma história e tornar mais difícil para os personagens completarem seus objetivos. Então aqui tem uma tabela que você rola um dado de 10 faces e para cada resultado uma sugestão de reviravolta. Então, se sair 1, os aventureiros estão correndo contra outras criaturas com o mesmo objetivo ou objetivo oposto. Número 2, os aventureiros tornam-se responsáveis pela segurança de um NPC não combatente. 3, os aventureiros são proibidos de matar o vilão, mas o vilão não terá remorso de matá-los. 4, os aventureiros têm um tempo limite. 5, os aventureiros receberam informações falsas ou estranhas. 6, concluir o objetivo de uma aventura completa uma profecia ou impede o cumprimento de uma profecia. 7, os aventureiros têm 2 objetivos diferentes, mas só podem completar um. 8, completar o objetivo secretamente ajuda o vilão. 9, os aventureiros devem cooperar com um inimigo conhecido para alcançar o objetivo. E 10, os aventureiros estão sob compulsão mágica, como pela magia missão, para completar seu objetivo. E para fechar o episódio de hoje, as missões secundárias. Você também pode adicionar uma ou mais missões secundárias à sua aventura, desviando os personagens do caminho da história principal definida por local ou eventos. Missões secundárias são periféricas ao objetivo principal dos personagens, mas completar uma missão secundária com êxito pode conferir um benefício em relação a completar o objetivo principal. Então, tem aqui a tabelinha de missões secundárias, que você rola um D8 e para cada resultado que sair no dado, uma sugestão de missão secundária. Então, com o número 1, encontrar um item específico que dizem estar na área. 2, recuperar um item roubado em posse do vilão. 3, receber uma informação de um NPC da área. 4, resgatar um cativo. 5, descobrir o destino de um NPC desaparecido. 6, matar um monstro específico. 7, descobrir a natureza e origem de um estranho fenômeno na área. E 8, garantir auxílio de um personagem ou criatura na área. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e, mais um episódio longo. Se você curtiu, deixe o seu like, o joinha, estrelinha, coração, não importa. Não deixe de compartilhar e agradecer ao editor Gleico Vieira Pereira. Se você tiver dúvidas sobre alguma dessas regras do D&D, quinta edição, você pode enviar um e-mail para rafael47, rpgnext.com.br ou escrever no post desse episódio. A minha intenção é juntar perguntas e fazer um episódio futuro respondendo todas elas. Não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next no Spotify. Certinho? E não perca o próximo episódio, onde eu vou dar continuidade nessa parte de aventuras, só que eu vou falar sobre como criar encontros e o que são os encontros aleatórios. Maravilha? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.